Nós cumprimentamos irmãos com a paz do Senhor, aos presentes aqui, aqueles que nos acompanham mais um domingo de suas casas, mais um domingo que o Senhor tem nos dado a oportunidade de estar aqui para aprender um pouco mais. Nós temos falado que o que tem nos sustentado é a presença de Deus e é a sua palavra. Principalmente no cenário que estamos vivendo, tão diferenciado, e parece que a gente vai escapando, né, dos males que têm assolado o mundo. Nós vamos nos colocar de pé, vamos fazer uma oração para a gente começar. Aqueles que estão aqui, né, hoje a escola dominical está na direção das filhas de Sião, o professor pastor Urbo administrar, à noite o trabalho também está na responsabilidade do grupo Filhas de Sião, e assim a gente conclui as tarefas desse dia. Vamos orar? Senhor nosso Deus, amado Pai que está nos céus, na manhã deste dia nós nos reunimos aqui na Tua casa, Senhor, somente com o intuito de estudar e observar a Tua palavra. Senhor, essa palavra que é viva, que é verdadeira, que não passa. Tua palavra nos dá a certeza de que o céu passa, mas a Tua palavra não passa. Senhor, nós estamos firmes nela, sustentados nela. Senhor, os Teus servos que estão aqui na manhã deste dia para aprender um pouco mais desta palavra, aqueles que irão nos acompanhar de seus lares, o Senhor é o Deus onipresente. Faça-se presente aqui e presente lá. Traz clareza quanto aos assuntos tratados e que isso possa se tornar prático no nosso cotidiano. Senhor, que nós possamos, nessas práticas, levar uma palavra de esperança para as pessoas que estão vivendo em momentos tão difíceis como estes. Talvez aquele que tem perdido o seu amigo, talvez aquele que tem perdido o seu parente, Senhor, pessoas estimadas, e que quando tudo isso passar, Senhor, elas não mais estarão aqui conosco. Não poderemos contar como passamos, não poderemos contar como foi, porque foram vítimas de tudo isso que tem acontecido. Senhor, nós na manhã deste dia fazemos menção dessas pessoas e com elas também sentimos muito, porque a nós o Senhor tem dado o escape. Não que somos bons, Senhor, não é nada disso, mas crendo na Tua soberana vontade. Se hoje estamos aqui é por causa da Tua vontade, e se amanhã a gente não estiver aqui, também cremos que é a Tua vontade. Senhor, sustenta o Teu povo na face da terra, sustenta o Teu povo na face da terra. Ó Deus, quando o mal se levantar, quando os falsos profetas se levantar, como a Tua palavra nos diz, dizendo que o Cristo está aqui, que o Cristo está ali, que nós possamos estar focados no céu. O Senhor disse que nesses últimos dias viria muita coisa, e a Tua palavra se cumpre, Senhor, a todo momento. Senhor, que nós possamos observar ela e acreditar piamente com todas as nossas forças. Pai, fica conosco, nós Te agradecemos pela condição de existência que o Senhor tem nos dado, por nossa vestimenta, por nossa saúde, pelo lar que nós acabamos de dormir, pela compra que já está na despensa. Senhor, que coisa boa, que prazer, Senhor, de servir a Ti, não por isso, mas cremos que isso também é bênção de Tuas mãos. Muito obrigado, Senhor, por todo o recurso que o Senhor tem nos dado. Muito obrigado, Senhor, por nossa saúde, e a nossa palavra também na manhã deste dia é de gratidão. Gratidão, Senhor, nós não merecemos, mas o Senhor tem provido os recursos, o Senhor tem sustentado as nossas vidas de maneira tão surpreendente. Ó Deus, tão surpreendente. Palavra milagrosa, Senhor, de uma maneira tão milagrosa o Senhor tem nos sustentado. Nós a Ti somos gratos por tudo. Essa é a nossa oração, pedido ao Senhor que permaneça conosco. Em nome santo de Jesus, ó Deus, Teu Filho amado que vive e reina para todos sempre. Amém. Quero passar a direção ao pastor Edmilson para dar prosseguimento ao trabalho. Meus irmãos, a paz do Senhor, graças a Deus, no domingo próximo passado, nós tivemos aqui a presença dos varões, e hoje nós louvamos a Deus porque as irmãs, as filhas de Sião, puderam voltar
a casa do Senhor, e também alguns varões que vieram prestigiar esse trabalho. Nós louvamos a Deus pela vida dos irmãos, pela vida dos músicos, pela vida do superintendente da nossa escola, do nosso irmão diácono Tiago Martins ali na produção e na transmissão desse trabalho, e a você, querido internauta, que acompanha a Escola Dominical da Assembleia de Deus Central. Nós louvamos a Deus por sua vida, pela vida da sua família também. Esse trimestre nós teremos lições avulsas, e cada professor vai trabalhar com uma matéria conforme o Senhor colocar em seu coração, porque nós não adquirimos a disponibilidade de currículo da CPAD, até porque ela sugestionou repetir o currículo do trimestre passado. Mas vai ser bom também, porque algum professor pode rememorar uma matéria que nós já estudamos e a gente passar em revista a essa matéria vai ser muito bom. E hoje o pastor Urbano vai ministrar para nós. Deus já tem colocado em seu coração a palavra da verdade para trazer até a igreja, e será bênção para nós e para a sua vida. E uma notícia muito boa para a Assembleia de Deus Central, uma notícia muito boa. Nós vamos voltar os cultos de terça-feira a partir da próxima terça-feira. Então, os irmãos, as irmãs que gostam de vir, a princípio nós vamos ter uma breve palavra e um período de oração, para a gente não demorar muito aqui. Mas nós não podemos parar e nós precisamos de buscar ao Senhor. Tem um detalhe que tem chamado muito a minha atenção. É que nós temos tido muita precaução em relação à igreja. Parece que o foco contaminante é a igreja. Mas a gente vai na loja, vai no comércio, vai no banco, vai na rua, faz tudo o que tem que fazer, e à noite a gente fala assim: não vou na igreja não, que eu estou com medo. Cuidado para o inimigo não pegar carona e enfraquecer sua fé, né? Inclusive você que está acompanhando pela internet, talvez você está se precavendo da pandemia, e está certo, parabéns se você está se precavendo, está correto. Mas cuidado para você não adquirir uma outra enfermidade, que é a fraqueza espiritual. Isso é muito perigoso. Então nós vamos voltar a ter os cultos de terça-feira e vamos pedir aos irmãos todo o cuidado, com máscara, o uso do álcool gel, o distanciamento das pessoas, só sentar no mesmo banco quem for família, não sentar perto, né? Pai, mãe, filho, senta tudo no mesmo banco, pode ficar pertinho porque já convive. Mas que é de outra família, senta mais espaçado. Todo esse cuidado a gente tem que ter, mas todo o cuidado também de fortalecer a nossa vida espiritual. Louvado seja Deus. Vamos louvar com o hino 156, o bom pastor buscou-me já longe do redil, e com ternura achou-me caído, triste, viu. As chagas com amor pensou, e ao lar nos braços me levou. Sim, Jesus amou-me. Glória a Deus. Pastor buscou-me já longe do redil, e com ternura achou-me caído, triste fim. As chagas com amor pensou, e ao lar nos braços me levou. Sim, Jesus amou-me.
amor buscou-me. Ele mesmo restaurou-me a Deus. Por seu sangue restaurou-me a Deus. Seguiu-me bem distante do seu lugar no céu, e disse em voz amante: achei-te, tu és meu. Jamais senti tão grande amor como esse do meu bom pastor. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me. Ele mesmo restaurou-me a Deus. Por seu sangue restaurou-me a Deus. Por ele sou querido, que graça singular, pois ele foi ferido a fim de me salvar. Assim ovelha dele sou, e com o seu rebanho vou. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me. Ele mesmo restaurou-me a Deus. Por seu sangue restaurou-me a Deus. Prossigo alegre agora, Deus dá poder cabal, e graça salvadora protege-me do mal. O bom pastor comigo está, meus passos ele guiará. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me. Ele mesmo restaurou-me a Deus. Por seu sangue restaurou-me a Deus. Seja o teu nome louvado, Senhor. Obrigado, Jesus. Oh, pastor amado, grande pastor das ovelhas, sumo pastor eterno, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jesus amou-me, com amor buscou-me. Ele mesmo restaurou-me a Deus. Por seu sangue restaurou-me a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Eu quero, com a aquiescência do nosso superintendente, convidar aqui o nosso professor, pastor Urbano de Almeida do Nascimento, que vai nos transmitir a palavra do Senhor. Pedir a irmã Gessilda, a irmã Nelma, para colocar nos grupos
das filhas de Sião, o retorno dos trabalhos às terças-feiras. Pedi à irmã Daniela para solicitar ao irmão Fernando o mesmo fim. Aliás, pedi à irmã Gessilda, a irmã Nelva e a irmã Daniela também, que nos ajuda tanto nesse trabalho. Pedi à irmã Giovana para colocar lá no grupo dos jovens. E pedir ao presbítero Tiago para colocar no grupo da orquestra. Naturalmente que é só para quem quiser vir. Ah, pastor, eu não me sinto à vontade ainda para ir. Tá. Você administra a sua situação. Mas quem se sentir à vontade, quiser vir, 7h30, a igreja estará aberta para recebê-los. Oração, 19h30 às 20h30, um período curto, mas o remédio é forte, o remédio é bom. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor professor, com a palavra, que o nosso Deus se digne a te abençoar. Amados irmãos, a paz do Senhor, e aos nossos irmãos que acompanham pelas redes sociais, nesta manhã nós estamos aqui na presença do Senhor, sendo grato a Ele, pela oportunidade que Ele nos tem dado, de estar aí, como disse o superintendente, escapando. E a palavra que nós vamos meditar nesta manhã, nós vamos nos colocar de pé, no texto de Esdras, capítulo 1, versículos de número 1 ao versículo de número 7. Esdras, capítulo de número 1, versículos de número 1 ao versículo de número 7. Nós vamos utilizar a segunda lição da edição especial da CPAD, que fala sobre o despertamento espiritual, um milagre, Despertamento espiritual, um milagre. Diz assim a palavra do Senhor. Eu vou ler, os irmãos acompanhem. Diz assim: no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. E ele é o Deus que habita em Jerusalém. E todo aquele que ficar em alguns lugares em que andar peregrinando os homens do seu lugar, o ajudarão com prata, e com ouro, e com fazenda, e com gados, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus, que habita em Jerusalém. Então se levantaram os chefes dos pais de Judá e de Benjamim, e os sacerdotes, e os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou para subirem a edificar a casa do Senhor, que está em Jerusalém. E todos os que habitavam nos arredores lhes confortaram as mãos com objetos de prata, e com ouro, e com fazenda, e com gados, e com coisas preciosas, afora tudo o que voluntariamente se deu. Também o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor, que Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém, e que tinha posto na casa de seus deuses. Amém. Até o verso 7, podeis assentar. Meus amados irmãos, o título da nossa lição desta manhã, um despertamento espiritual, aliás, despertamento espiritual,
um milagre, é que o despertamento, ele é acordar, tirar do sono, estimular, fazer nascer, sair do estado de dormência. Só Deus pode fazer isto em nós. E na sugestão da lição, no primeiro tópico, diz que o despertamento espiritual, ele vem de Deus, ele emana do próprio Deus. E diz-nos a leitura bíblica em classe aí, no primeiro versículo: no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro. Um homem que não tinha Deus, Jeová, o Yahvé, como seu Deus, um homem que tinha lá as suas idolatrias, e foi chamado de pastor e ungido de Deus. E aí, claro que ungido no sentido de ser usado por Deus a fim de realizar a tarefa de libertar o povo de Israel do cativeiro. E a gente pode observar aí na palavra do Senhor que despertou o Senhor o espírito de Ciro. Ou seja, o despertamento espiritual parte do próprio Deus. Diz-nos a leitura bíblica aqui, que Deus usa, aliás, a leitura do comentário da lição, Deus usa instrumentos para cooperarem com Ele, mas o autor do despertamento é Ele. Deus usa instrumentos para cooperarem com Ele, mas o autor do despertamento é Ele. Por isso, o despertamento espiritual é um mistério. E a gente pode observar na palavra do Senhor que o apóstolo Paulo, escrevendo a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, e no versículo 6 e no versículo 7, ele diz: olha, um plantou, o outro regou, e Deus deu o crescimento. E mais, no versículo na frente, se não estou enganado, ele diz assim: nem quem planta e nem quem rega é alguma coisa, mas Deus que dá o crescimento. Nem quem planta, olha aqui, quem foi Apolo, olha quem foi o apóstolo Paulo, pessoas de notáveis no trabalho da obra do Senhor, mas o apóstolo São Paulo, dizendo a respeito de nem quem planta e nem quem rega é alguma coisa. Então, todas as coisas, o despertamento espiritual, ele vem de Deus para a nossa vida. Pastor, mas e se eu tiver interesse de buscar mais a presença do Senhor? Parabéns, que tenha mesmo, mas está vindo da parte de Deus, porque a nossa natureza pende para o lado do pecado. Mesmo assim, quando a gente tem esse pensamento, é Deus, porque vem da parte dele. E aqui a gente observa o que o Senhor fez: despertou o espírito de Ciro. O Senhor tocou no coração de Ciro para agir a favor do povo de Israel que estava lá na Babilônia e posteriormente sobre o domínio do Império Medo-Persa, né? Então, o despertamento espiritual vem da parte do Senhor. Às vezes a pessoa faz congresso, faz campanha, faz uma série de situações, mas é Deus que dá esse despertamento, né? Deus que dá. No tópico de número 2, sobre as finalidades do despertamento, nós temos a restauração nacional de Israel. 70 anos de cativeiro, já tinham, né, acostumado lá na Babilônia, e agora precisavam retornar em cumprimento à palavra do Senhor.
Deus, quando quer realizar os seus propósitos, pode incutir a sua vontade no espírito do homem. Foi assim que ele fez com o rei Ciro. Embora fosse rei de uma nação idólatra, Ciro foi despertado por Deus, o qual incutiu a sua vontade no espírito dele, no espírito de Ciro, que era dominado pelas tradições e pela idolatria, a fim de que ele cumprisse os desígnios relativos ao povo de Israel, conforme havia falado pela boca do profeta Isaías, cerca de 180 anos. Quando o propósito de Deus chegou ao conhecimento de Ciro, era um fato já aceito e aprovado por ele e logo consumado. Assim, logo no início de seu reinado, Ciro proclamou um edito autorizando os judeus a retornarem a Jerusalém e a edificarem a casa do Senhor. Em Jerusalém, que é em Judá, começava assim uma restauração nacional do povo de Israel. E em cumprimento à palavra do Senhor, começa agora com esse decreto do rei Ciro, no capítulo de número 1 e no versículo de número que nós lemos assim, que no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão, ou seja, fez anunciar em alta voz, como também por escrito, e dizendo: olha, assim diz Ciro, rei da Pérsia, Deus dos céus, o Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra. Irmãos, eu acho interessante que, às vezes, a gente pode se perguntar: como é que pode Deus usar um descrente, um não-judeu, um ímpio, para cumprir os seus propósitos, né? Para cumprir os seus propósitos. E a gente observa aí na palavra do Senhor que todas as coisas estão no domínio do Senhor. É Ele que governa, que domina as nações, e foi do seu agrado falar de Ciro 180 anos antes, e quando chegou o momento exato, ele foi um instrumento de Deus para a restauração da nação de Israel. Aí, começando aí nesse primeiro decreto de Esdras, capítulo de número 1. A restauração espiritual. A restauração espiritual, Deus quer usar o homem como seu instrumento. Todavia, só são usados aqueles que seguem a orientação divina por livre arbítrio, por livre e espontânea vontade. Só são usados por Deus aqueles que cooperam com Deus, aqueles que seguem a orientação divina por livre arbítrio. O homem é livre para obedecer ou não a orientação divina. Por isso, nem todos experimentam um despertamento, por isso, nem todos que experimentam um despertamento espiritual adquirem o mesmo progresso espiritual. Por quê? Às vezes a pessoa é despertada, mas para por ali, não continua buscando mais a presença do Senhor, não continua mais avançando no progresso espiritual, porque não abre igualmente seu coração para Deus, a fim de obedecer à risca a orientação divina. Obedece, mas até um determinado limite. E a restauração espiritual, irmãos, durante o cativeiro, o povo israelita havia assimilado muitos dos costumes dos babilônicos. Você vai para um lugar distante da sua casa, da sua família, dos seus costumes, como foi o caso de Israel, passa 70 anos lá, acaba assimilando costumes, comportamentos que não estavam sendo orientados pelo Senhor através da lei.
Então, durante o cativeiro, o povo israelita havia assimilado muitos dos costumes, porém, havia aprendido a lição concernente à vontade de Deus, não servir aos deuses das nações. Da idolatria estavam curados, mas precisava de uma restauração espiritual, porque havia outros comportamentos que eles tinham que não agradavam o Senhor. E eu quero enumerar aqui, presta atenção, 70 anos de cativeiro. Não tinha mais entusiasmo para louvar a Deus. Precisava de restauração espiritual. Não havia mais alegria para contribuir na obra de Deus. Isso tudo com referência bíblica. Não havia prazer para adorar a Deus. O profeta Malaquias falou isso no capítulo 1. Da idolatria estavam curados, mas continuavam relapsos, displicentes, sem o comprometimento com as coisas do Senhor, com o coração. Certo lugar, o profeta falou: olha, esse povo que está aí, eles me honram com os lábios, mas o coração anda bem longe. Então, havia essa necessidade da restauração espiritual, porque eles estavam relapsos com as coisas do Senhor. O profeta Malaquias falou isso, Ageu falou isso, e precisavam ser renovados pelo Senhor. E Malaquias estava lá para ajudar, para incentivar, porque à medida que o tempo vai passando, irmãos, o apóstolo São Paulo, se não estou equivocado, alguém lê para mim em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo de número 16. Vamos ver se é isso. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Diz assim: por isso não desanimamos, não desfaleçamos, mas ainda que o nosso exterior se corrompa. Ou seja, à medida que o tempo vai passando, essa natureza vai se corrompendo, a gente vai ficando, vai chegando à idade. Mas o exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Há essa necessidade do nosso interior ser renovado diariamente na presença do Senhor, para a gente não ir desanimando na fé, para a gente não ir esfriando, para a gente não se tornar relapsos com as coisas do Senhor. Foi o que aconteceu com o povo de Israel, com 70 anos de cativeiro, não queria saber mais da idolatria, mas as outras coisas precisavam ser corrigidas, porque Deus não estava se agradando. Daí a necessidade de uma restauração espiritual, nacional e depois espiritual, que o Senhor providenciou através do sacerdote e escriba Esdras e de outros instrumentos que foram usados pelo Senhor. Então, durante o cativeiro, os israelitas assimilaram esses costumes babilônicos. Antes do exílio, Israel estava espiritualmente enfermo, dos pés à cabeça. O profeta Isaías falou isso no capítulo de número 1. E olha que tem uma parte ali, que numa versão fala assim, olha, que o boi conhece o seu dono, o jumento conhece a cocheira, a manjedoura, o lugar que ele come, mas Israel não entende. Em outras palavras, vocês estão pior do que boi, vocês estão pior do que animais. E eu estava lá na roça um dia desse, e entrou uns animais lá na propriedade, na fazenda da irmã Esther, uma fazenda lá de todo tamanho. Entrou lá na fazenda dela, e nós vamos tocar os bichos. E joga a madeira, e faz todo o gesto para expulsar aquele bicho lá de dentro, e não saiu. Tinha umas 7 ou 8. O dono passou por cima e assoviou e chamou o nome de uma a uma, igual um cachorrinho. Saiu de dentro do lugar dela lá e foi atrás do dono. Eu falei, eu lembrei do profeta Isaías. Falei, gente, a palavra de Deus está... O boi conhece o seu dono, chamou os animais pelo nome. Belinha, mozinho, pintadinha, e lá vai. Então,
às vezes, quando vai o tempo, à medida que o tempo vai passando, se nós não tivermos esta renovação espiritual da parte do Senhor em nosso interior, a gente acaba ficando relapsos, como ficou o povo de Israel no cativeiro babilônico, né? Então, mas agora haviam sido curados da idolatria para sempre. Para Israel, o sofrimento resultou no despertamento. Para Israel, o sofrimento resultou no despertamento, e este na sua restauração espiritual, porque a finalidade principal do despertamento é sempre a restauração espiritual do povo de Deus. Deus pode fazer como fez com o povo de Israel, usar, se ele vê que eu estou indo por um caminho que não está agradando, que eu estou esfriando na fé, fala, meu filho está esfriando na fé, eu vou apertar um bocadinho, eu vou deixar chegar uma luta lá na porta dele. Porque a finalidade principal do despertamento é sempre a restauração espiritual. E às vezes Deus utiliza uma luta para a gente se aproximar mais dele. Não é que a gente só vai recorrer na hora da luta. Né? E Deus utiliza seus meios para nós nos aproximarmos dele. E o nosso pastor tem ensinado aí que nessa pandemia, ou aqueles que estão de quarentena, estão isolados, tem muitos motivos para ler a Bíblia, para cantar um hino, para louvar o nome do Senhor, para orar, para buscar, porque às vezes a pessoa argumenta que eu não posso por causa disso, por causa daquilo, e agora não tem motivo, não tem justificativa, vamos dizer assim. Né? Então, Deus tem seus meios para despertarmos a gente, Deus tem seus meios. Então, o povo de Israel, as finalidades do despertamento eram um despertamento nacional e o despertamento espiritual. E uma coisa interessante aí, o apóstolo São Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, e no versículo de número 11, ele diz assim, olha, sede fervorosos de espírito. Você vai no culto hoje? Estou pensando. Olha que animação. Olha que fervor. Quando a Bíblia diz sede fervorosa de espírito, vai na escola hoje? Vai na escola domingo? Não sei. Vamos ver o que Deus vai falar. Não, a Bíblia fala, porque fervor o que é? Ato de ferver, estado daquilo que ferve, ardência, zelo, devoção, grande desejo. Fervor é grande desejo, e a Bíblia diz, sede fervorosos de espírito. Eu acredito que deve ter muitos irmãos com o coração ardendo, com o coração fervoroso, para estarmos reunidos na presença do Senhor e contemplar aquela igreja bonita, maravilhosa, a orquestra, todo mundo louvando o nome do Senhor. Amém? Muito bom, a restauração espiritual. Agora um outro ponto aí, professor, pode eu aqui até meio-dia? Não, né? Até meio-dia eu vou ficar sozinho aqui falando. Até meio-dia você vai ficar sozinho aí. Né? Como é que é? Obrigado. Obrigado. O terceiro ponto aí é o cumprimento das promessas do Senhor. Né? O cumprimento das promessas do Senhor. Aliás, antes do cumprimento das promessas do Senhor, tinha ainda no meio do povo de Israel, eles tinham voltado, tinha o casamento misto. A mistura do povo de Israel com os outros povos das terras, pessoas desautorizadas em posição de importância religiosa. Olha só. E aí o Senhor não se agradava disso, daí a necessidade da restauração espiritual. E no terceiro ponto aí, é que Deus cumpre suas promessas. Né? Deus cumpre suas promessas. A fidelidade de Deus em suas promessas. Pelo despertamento que Ciro recebeu, Deus cumpriu literalmente a sua palavra em relação ao retorno de Judá à sua terra, bem como a derrota da Babilônia diante do exército medo-persa sob o comando de Ciro, o persa. E o profeta Jeremias falou isso no capítulo de número 25. Deixa eu ler para os irmãos. 25, versículo 12. Olha, acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos,
visitarei o rei da Babilônia, e esta nação, diz o Senhor, castigando a sua iniquidade, e a da terra dos caldeus farei deles um deserto perpétuo. Deus tinha usado Nabucodonosor, rei da Babilônia, para castigar Jerusalém, Israel. Agora Deus iria usar o rei Ciro para castigar a Babilônia. Porque o poder está nas suas mãos, o domínio das nações está nas suas mãos. É Ele que abate e que levanta. Então, nós temos aqui esse exemplo. Em Isaías 44, 28, o profeta Isaías nos diz assim: que diz de Ciro, é meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz, dizendo, também a Jerusalém, se edificada, e ao templo, funda-te. Então, nós vemos aí Deus cumprindo as suas promessas através da sua palavra, usando Nabucodonosor em um determinado momento, agora o rei Ciro para abater o império babilônico. Segundo, Deus renova as suas promessas de bênçãos. Em cada departamento, em cada despertamento, Deus vivifica e renova as promessas de bênçãos ao seu povo. O Espírito Santo revela as riquezas escondidas em Cristo, isto é, as riquezas de glória que Cristo ganhou na cruz do Calvário para dar àqueles que o servem. E no renovo das promessas de Deus, nós temos o batismo, o comentarista colocou aqui, o batismo com o Espírito Santo é uma bênção que faz parte de uma nova vida com Cristo. Pastor, aceitei Jesus semana passada, posso ser batizado com o Espírito Santo? Pode. O apóstolo São Pedro, em Atos 2, diz que é para vós, para vossos filhos, para tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Às vezes a gente anda por aí e a gente vê assim, escrito nos carros, presente de Deus, bênção de Deus, se referindo ao veículo. Não que isso seja pecado ou que isso tenha algum problema, quando na verdade são bênçãos da parte do Senhor. Mas, se não vigiarmos, a tendência nossa é supervalorizarmos as coisas materiais, as bênçãos materiais, do que as espirituais. O batismo com o Espírito Santo é um revestimento de poder para o cristão prosseguir na sua jornada em direção aos céus. E nós temos exemplos de pessoas na Bíblia que serviam o Senhor, mas ainda não eram batizados nas águas e foram batizados com o Espírito Santo. Então, o batismo no Espírito Santo é uma bênção que faz parte de uma nova vida com Cristo. Pastor, eu ainda não sirvo a Deus, posso ser batizado com o Espírito Santo? Não. Você precisa nascer de novo, encontrar com Jesus e receber o batismo com o Espírito Santo. Então, no despertamento que opera no despertamento que operava no tempo dos apóstolos, eles faziam questão de que todos os convertidos recebessem esta maravilhosa unção do alto. Então, há esta promessa para os nossos dias. Não ficou restrito aos dias do apóstolo Pedro, no dia de Pentecostes, não ficou restrito aos dias do apóstolo Paulo, em Atos 9:17, mas também é para os nossos dias, como nos afirma Atos 2, 39. Né? 39. Os dons espirituais, as coisas de Deus para os nossos dias, né? As coisas espirituais. Nós estudamos aí no trimestre passado, que citou Efésios capítulo 1, as riquezas espirituais dadas pelo Senhor. Os dons espirituais também fazem parte das bênçãos que Jesus deseja dar por meio do despertamento. Deus ainda deseja despertar os corações para ter fé renovada na cura do corpo, também resultado da morte expiatória de Jesus Cristo.
Então, no cumprimento das suas promessas, Deus, a fidelidade de Deus para com as suas promessas, como no caso de usar o profeta Isaías, de usar Jeremias, e citando a respeito do rei Ciro, Deus renova as suas promessas em cada despertamento, né? E por terceiro, Deus renova a fé dos abatidos. Deus renova a fé dos abatidos. Pelo despertamento, Deus cria ambiente de fé, de expectativa, de oração. Você pode ver quando a pessoa não está despertada, irmãos, é aquela vida morna, aquela vida fria, aquela vida pacata, mas no despertamento, Deus cria este ambiente de fé. E abatido fala da pessoa prostrada, da pessoa enfraquecida, da pessoa deprimida. O que tem de gente aí suicidando, deprimido, por causa dessa pandemia, não está brincadeira. Abatido. E aí eu digo de pessoas crentes e pessoas descrentes. Então, para aqueles que servem ao Senhor, Deus quer renovar a sua fé. Se por acaso alguma situação te abateu, porque me abate também, Deus tem esse interesse de renovar a nossa fé. Então, pelo despertamento, Deus cria um ambiente de fé, de expectativa e de oração. O despertamento nasceu do coração, nasceu da oração, e só poderá prosseguir se a chama da oração continuar acesa. Nosso pastor já ensina que oração não é opção. Oração é necessidade. A oração é necessidade. É onde a gente começa a falar com Deus. Quando você vai no psicólogo, isso eu ouvi aqui um tempo atrás. Você vai ao psicólogo, o psicólogo fala o que você? Fala. E você vai falando com o psicólogo. E ele vai só ouvindo. Aí você vai desabafando. No final, o psicólogo é capaz de não ter falado nada e pergunta assim para você: como é que você se sente? Doutor, já estou melhor. O psicólogo só te ouviu. Na oração você vai falando com Deus, vai explicando, vai contando suas tristezas, suas alegrias, desabafando com o Senhor, falando com Deus. E Ele vai te ajudando, vai te socorrendo, vai te despertando. E só poderá, o despertamento nasce na oração, e só poderá prosseguir se a chama da oração continuar acesa. No Antigo Testamento, o fogo no altar de incenso não se podia deixar apagado. Daí a palavra, o fogo arderá continuamente. Mas precisava pôr lenha. Para continuar aceso, tinha que pôr lenha. Para a chama espiritual continuar acesa, precisa pôr a lenha da oração. Da oração. O comentarista nos diz ainda: do mesmo modo, Deus quer que o fogo do Espírito Santo não se apague em nossos corações. O apóstolo São Paulo, escrevendo, não sei se aos Tessalonicenses, primeira carta, diz: não extingais o Espírito, não apagueis o Espírito. Não apagueis o Espírito. E hoje, do mesmo modo que Deus quer que o fogo do Espírito Santo não se apague em nossos corações, mas sim que continue aceso hoje, como foi aceso lá no dia de Pentecostes. No dia de Pentecostes. Todavia, isso só se pode conseguir através da oração incessante na presença do Senhor. Essa casa, diz a palavra do Senhor, que ela é chamada por todas as nações de casa de oração, de buscar a presença do Senhor, de buscar a presença de Deus. Todavia, isso só se pode conseguir através da oração incessante por parte de cada um de nós. Temos a oração coletiva, mas também deve ter a oração individual, o seu particular com Deus,
a sua intimidade com Deus, né? Sua intimidade com Deus. E o quarto tópico aqui sobre o despertamento, o propósito dele, torna os homens obedientes à palavra de Deus. Qualquer pessoa que você encontrar que foi despertada espiritualmente por Deus, vai fazer dele uma pessoa mais obediente à palavra de Deus, com o desejo de obedecer à palavra de Deus, com o desejo de aprender a palavra de Deus, com o desejo de ter mais conhecimento da palavra de Deus. Todo despertamento espiritual deve partir da oração, da palavra de Deus. Por quê? O profeta Jeremias falou assim: olha, não é a minha palavra como fogo? Então é o fogo desta palavra em meu coração, em seu coração. Então o despertamento torna os homens obedientes. E aí ele cita aqui que o culto que foi restabelecido em Jerusalém foi exatamente aquele que Deus determinava. Isso está em Neemias, no capítulo de número 12. Vamos ler aqui, que o culto que foi restabelecido em Jerusalém foi exatamente aquele que a lei de Deus determinava. 12, 44 a 47, que diz assim: também no mesmo dia se nomearam homens sobre as câmaras para os tesouros, para as ofertas alçadas, para as primícias e para os dízimos, para juntarem nelas das terras das cidades as porções designadas pela lei para os sacerdotes e para os levitas. Porque Judá estava alegre por causa dos sacerdotes e dos levitas que assistiam ali e faziam a guarda do seu Deus e a guarda da purificação, como também os cantores. E aí ele vai citando aí para frente, e nós vemos aqui que o culto foi restabelecido em Jerusalém, foi exatamente aquele que a lei de Deus determinava, e ele diz aqui que não foram introduzidos novas formas de culto. O Esdras, o Neemias, eu tive uma visão diferente. A gente pode fazer o culto diferente da lei de Moisés. Não podia. Era só fazer o que estava escrito. O negócio é que às vezes a gente quer reinventar a roda. Não foram introduzidas novas formas de culto, era só fazer do jeito que a lei determinava, com o animal, com a rolinha, com o gado, no sacrifício. Não foram introduzidas novas formas de culto, nem qualquer mistura de doutrinas vindo da Babilônia. Então, o despertamento espiritual torna os homens obedientes à palavra de Deus. Irmãos, se a gente se esforçar para obedecer à palavra de Deus, tem um lugar na Bíblia que fala que a bênção vai correr atrás da pessoa. Não é a pessoa que vai correr atrás da bênção. É a bênção que vai correr atrás da pessoa. Diz assim: estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. É que às vezes a gente ouve uma palavra nova por aí, um negócio, e a gente quer copiar, quer aprender e tal, mas se a gente se esforçar para observar o que a palavra do Senhor ensina, a bênção vai correr atrás de mim e vai correr atrás de você. Então, não foram introduzidas novas formas de culto. Segundo, o despertamento dado pelo Espírito Santo faz com que os crentes desejam intensamente ser fiéis a Deus, ainda que com os defeitos, ainda que com as nossas falhas, ainda com os nossos erros. Mas o despertamento espiritual faz com que os crentes desejam intensamente ser fiéis à palavra de Deus. Paulo escreveu: porque em nós aprendais a não ir além do que está escrito. O crente despertado inclina-se a guardar os estatutos de Deus até o fim.
Então, esta forma de proceder está, e esta forma de proceder, esta atitude do crente, é uma das bases para a comunhão uns com os outros. Companheiro sou de todos os que te temem. Companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. Então, eu não tenho amizade com quem não tem interesse pelas coisas do Senhor, né? O salmista no Salmo 119, versículo 63, diz, olha, eu sou companheiro de quem teme a Deus. Quem não teme a Deus, eu estou deixando de lado, e daqueles que guardam os preceitos do Senhor, eu quero me aproximar deles. Meus amados irmãos, nesta lição de número 2 da edição especial, sobre o despertamento espiritual, um milagre. Por quê? Porque se o despertamento não vier de Deus, não haverá despertamento. Se não vier da parte do Senhor, vai ser outras coisas, vai ser um movimento, mas o despertamento vindo da parte do Senhor é um milagre para a minha vida, para a sua vida, e que o nosso interior seja renovado sempre. Como o apóstolo São Paulo disse aos Romanos 12, versículo de número 11, 12:11, fervorosos de espírito, em nome e para a glória de Jesus. Eu quero passar a palavra ao nosso pastor aí, para fazer os encerramentos aí. Que Deus continue abençoando nosso pastor Urbano com a característica que lhe é peculiar, de ensinar-nos a palavra de Deus. Deus continue abençoando grandemente a vida do meu irmão, da sua esposa, sua filha, em nome de Jesus. E você vai guardando no seu coração as definições que foram ensinadas aqui. Despertamento, despertar, acordar, sair da sonolência. Guarde isso no seu coração. Precisa acontecer isso na nossa vida espiritual, né? Às vezes a gente não está desviado, às vezes a gente está dormente, e o Senhor é quem nos desperta, é o Senhor que nos acorda. Agora, quando a pessoa está dormindo um soninho mais leve, um despertar sutil é suficiente. Mas quando a pessoa está dormindo um sono profundo, aí já é preciso de um despertar mais forte. Talvez até dar uma balançada na pessoa para a pessoa acordar. Na vida espiritual isso se aplica. Isso se aplica. Às vezes você deu aquela cochilada espiritual, alguém te encontra, fala uma palavra, você desperta, fala, eu tenho que pegar minha caminhada. Mas se já está num sono espiritual mais profundo, já deve ser preciso do Senhor te dar uma balançada, como fez com Israel. O professor citou para nós aqui que eles foram levados para um país estrangeiro, ficaram lá 70 anos. Uma boa parte dos que voltaram nasceram lá, né, pastor? Nasceram lá. Então, a doença principal foi erradicada, que era a idolatria. A idolatria. Mas os periféricos, os acessórios, ficaram. Aí agora o Senhor foi trabalhando para ir tirando aquelas coisas do povo, para eles voltarem a adorar o Senhor. E graças a Deus, Deus usou o sacerdote Esdras e os profetas que o ajudaram e fez um grande mover espiritual em Israel. Deus também tem usado a sua igreja, seus obreiros, para nos ajudar, irmãos. Eu sempre falo, eu sou devedor à igreja. Eu sou devedor à igreja pela minha conduta,
Eu sou devedor à igreja pela minha família, porque a igreja é que nos ajuda. O Senhor nosso Deus, através da igreja, é que nos traz a orientação para a gente se conduzir. E nesta manhã nós fomos abençoados com esta palavra. O professor também definiu a palavra fervoroso. É aquele que está fervendo, o efervescente, é aquele que está fervendo. Então, veja como é que está a sua vida espiritual. Às vezes, quando a gente é convidado para uma festa, o nosso coração ferve, né? Agora está menos um pouco, mas antes da pandemia, chamasse para um social, para um churrasco, para um lazer, é aquela boa vontade, e inclusive na nossa igreja. Quando marcava saída para o lazer 7h30, 7h já tinha gente aqui na porta da igreja esperando o ônibus. E se o ônibus atrasasse uns 10 minutos, ia lá no Mongeci. Mongeci, cadê o ônibus? Aquele fervor, fervendo para ir brincar, se divertir. Isso é errado? Não. Isso é pecado? Também não. Só que na hora que for das coisas de Deus, tem que ferver um pouquinho mais. Se ferve para as coisas do dia a dia, para as coisas de Deus tem que ferver um pouquinho mais. Porque se as coisas de Deus perder prestígio e privilégio na nossa vida espiritual, a frieza espiritual já está ganhando. Então, quando as coisas de Deus têm destaque, tem prestígio em nossa conduta, pode saber que já está, como a gente fala no dia a dia, já está abrindo a fervura, né? Já está dando aquelas bolinhas. Lembra como é que ferve a água? Né? Primeiro dá aquelas bolinhas para abrir a fervura, para pôr para ferver. Eu espero que esta noite, na noite desse dia, as filhas de Sião venham para cá, fervendo de vontade de adorar ao nome do Senhor. Ah, pastor, então não vou não, eu estou meio gelado, eu estou fervendo. Vem para cá, em nome de Jesus, o seu gelo derrete, você ferve também. Porque o nosso Deus pode fazer estas coisas. Vamos nos colocar em pé, vamos agradecer ao nosso Deus Todo-Poderoso, essa dádiva maravilhosa que Ele nos deu, de estarmos em sua casa. Muito obrigado, pastor Urbano, Deus abençoe. E aos demais professores, a quem o superintendente for solicitando, que Deus os abençoe a dar suas aulas, e nós estaremos aqui para ouvir, porque a fé não vem por lecionar, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Quem ainda não pôde cear durante a semana, após a bênção apostólica, ocupe aqui esses primeiros bancos, que os elementos da ceia já estão aqui para ser servido àqueles que precisarem cear. O evangelista Valdestino, ele está dando uma volta aí para levar a Santa Ceia para alguns irmãos já de avançada idade e que não puderam cear. E à noite será oportunizado também. E aí termina a nossa tarefa do mês de julho, né? Termina o mês de julho. Mas à noite será oportunizado também aos irmãos cearem na presença do Senhor. Vamos orar, apresentando a Deus o nosso irmão Ricardo Gonçalves, sua esposa, seus filhos, sua família, que passam pela dor do luto da partida da senhora, sua mãe. Que Deus conforte aquela família, em o nome do Senhor, em o nome do Senhor. Eu quero convidar aqui para orar ao Senhor o nosso irmão presbítero Gersi. Vem aqui, meu irmão, ore a Deus e nos despeça com a bênção apostólica e a nossa divisa, em o nome de Jesus. A paz do Senhor para a igreja, vamos orar. Soberano Deus, bendito e eterno Pai, pela Tua infinita misericórdia, pela ajuda do Teu Espírito Santo, Pai, nós estamos agradecendo pela oportunidade que tivemos na manhã deste dia, ó Deus, para juntos estarmos na Tua casa aprendendo da Tua palavra. Ó Senhor,
agora que vamos de volta para os nossos lares. Dai-nos, Senhor Jesus, um resto de dia, Senhor, um amanhã, Jesus, uma tarde feliz, alegre na Tua presença. Pai, o culto das irmãs nesta noite, Senhor. Ó, desperta as Tuas filhas, Senhor. Desperta a Tua igreja. Senhor, nos ajuda, Senhor, para que muito em breve nós possamos todos estarmos juntos aqui, ó Pai, adorando, bendizendo ao Teu nome. Senhor, queremos apresentar nas Tuas mãos o Teu servo irmão Ricardo, a Elisete, os seus filhos, ó Deus, ao Juarez, Senhor, as suas filhas. Toma aquela família lutada nas Tuas mãos. Que a misericórdia do Senhor possa estar sobre a vida dos Teus filhos. Ó Pai, nós te pedimos, ó Deus, e te rogamos essas bênçãos no nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com toda a igreja, e que todos digam amém. Assembleia de Deus Central, orar sempre, desfalecer nunca. Que Deus nos abençoe. Veremos.